Deus é um Deus de aliança. Deus chama um povo de aliança, que somos nós. A Bíblia é um livro de aliança. Você vê que Deus, antes dele dar o sinal da circuncisão, ele fez aliança com Abraão e Sara. Aqui mesmo no versículo 17, ele disse, no versículo 4, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim, Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituirei. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Você vê que o nome dele era Abrão, mas ficou Abraham, do inglês Abraham. Deus tirou o H do nome dele de Jeová e botou o H no meio do nome de Abraão, e ele se tornou, em vez de Abrão, Abraão. O H veio para o meio. Em português nós dizemos Abraão. Em inglês vem mais próximo, que é Abraham. O H vem, quer dizer, Deus misturou o nome dele com o nome de Abraão. Sara, e era Sarai. E Deus pega o H do nome dele e bota no meio do nome de Sarai e fica Sara. O H vem no meio, isso é mistura de nome. Como você, minha irmã, quando você casa, você não pega o nome do seu marido? O nome que vai para você é o nome do seu marido. Agora o negócio mudou, o marido pode receber o nome da mulher, eu não vou discutir isso, não vou me meter na história, porque de qualquer forma vão dizer que eu estou errada e eu não estou discutindo isso. Mas isso vem já ensinado por Deus. Você nasce, o seu pai corre para lhe dar um nome. Qual é o nome que ele dá? O nome dele, porque aliança, junção. E quando Deus faz aliança, a aliança é um pacto feito entre duas pessoas. E na Bíblia isso é muito sério, porque aquele que quebra aliança é passível de morte. Nós não vamos falar sobre aliança. Pode ser que um dia o pastor me convide e deixe dar uma cantada para dar um congresso só sobre alianças. Porque o assunto é seríssimo e é longo. Mas aqui você vê Deus agora fazendo uma aliança com Abraão. E essa aliança tem um sinal. A aliança tem o sinal com o povo de Israel. E esse sinal está no prepúcio, no corte do prepúcio. Todo menino teria o prepúcio cortado, circuncidado ao 8º dia. Nós lembramos que Jesus Cristo foi levado para ser circuncidado ao 8º dia. Pronto. Isso significa eu estou em aliança com Deus, porque o meu prepúcio está circuncidado. Com aliança, eu passo a ter direito a tudo o que é de Deus e Deus passa a ter direito a tudo o que é meu. Nada é meu, tudo é nosso. Nada é de Deus, tudo é nosso. Então eu passo a ter direito a todos os exércitos de Deus. Tudo que é de Deus é meu, porque eu estou em aliança com Ele. Mas tudo o que é meu é dele. Não existe mais meu e teu, existe tudo nosso. Por isso, com a aliança, o povo de Israel passa a ter autoridade. Passa a ter autoridade. O povo negligenciou muito a aliança durante a estada no Egito. Mas, durante a caminhada pelo deserto, piorou. E aconteceu que esse povo, quando entra na terra prometida, eles precisavam de tudo de Deus, principalmente dos seus exércitos. Porque Deus, o Senhor dos exércitos, é Jeová de Sebaote. Então, Deus, lá no capítulo 2,
no capítulo 5 do livro de Josué, ele diz para Josué: faze facas de pederneira. Por esse tempo disse Deus a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Pederneira, meus irmãos, é uma pedra. É uma pedra que é tida como a pedra de fogo ou a pedra que sai fogo. Você pega um pedaço de pederneira, bate na outra e sai faísca de fogo. E muitas vezes as pessoas usaram pedacinhos de pederneira para botar no rifle e dar combustão. E quando você pensa, a faca é de uma pedra que sai fogo. Eu quero que você me lembre disso. Nunca mais esqueça. Eles foram circuncidados com uma pedra que produz fogo. Mas antes de nós chegarmos no que significa esta pedra, da qual Josué fez facas para circuncidar, e a Bíblia diz que ele passou a circuncidar todos os filhos de Israel, e eles permaneceram no arraial até que todos sararam. Vamos ver só um pouquinho, como esse povo de Israel se comporta quanto à circuncisão. Eu escolhi o livro de 1 Samuel, porque no livro de Samuel nós temos alguns exemplos da autoridade do povo pela circuncisão. Aqui no capítulo 14, nós vamos ver um momento em que Saul estava com problema numa guerra com os filisteus. Então, Jonatas, o príncipe herdeiro do trono de Israel, o filho de Saul, ele toma o seu escudeiro e ele vai usar uma expressão. No versículo 6, está escrito assim: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que chegamos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram este: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondidos. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta derrota. Então ele diz: passemos a guarnição desses incircuncisos. A única coisa que Jonatas era um guerreiro, com o escudeiro dele. Ele viu a guarnição dos filisteus, única coisa que esse rapaz lembrou: eles são incircuncisos. Eles não estão em aliança com Deus. Eles não têm direito aos exércitos de Jeová de Sebaote. E eu tenho, e você também, porque nós temos um sinal de aliança com Deus. Nós temos o direito garantido pela aliança. Subiram e se deram bem. Nós temos outro exemplo aqui mesmo, no capítulo 17 de Davi. Você lembra disso? No versículo 26,
Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu gosto desse negócio aqui. Porque cada vez que o gigante de Gate atravessava o vale de Elá, 2 vezes, de manhã e de tarde, chamando um homem do exército de Saul, os homens corriam, parece que só tinha mulher. Ele pedia um homem, não tinha quem fosse. E Davi diz: o quê? Quem é este incircunciso? Viu? Ele não viu o tamanho do gigante, ele não queria saber. Ele só queria, ele é incircunciso. Ele não tem aquele negócio que nós temos, sabe? Aquele sinal, aquela marca, aquele carimbo, ele não tem. Aquela marca que é tudo para nós, que nos dá direito aos exércitos de Deus. Quem é este incircunciso? Para afrontar Israel? Não. Para afrontar os exércitos de Saul? Não. Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Porque quando alguém vem contra um deles, está afrontando os exércitos de Deus. Porque eles estão em aliança com Deus. Você acha que alguém afronta o seu filho e não afrontou a você? Ele afrontou a você. Porque ele está mexendo com o seu filho. Lembra quando Jesus Cristo disse: o que fizeres ao menor dos meus, é a mim que fazes? Lembra quando Paulo fez aquele arraso na igreja de Jerusalém, que encontrou com Jesus no caminho de Damasco? Qual foi a pergunta de Jesus? Saulo, por que tu me persegues? Saulo, eu não estou perseguindo ninguém. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Tu é que pensas, Paulo, que tu estás perseguindo os homens, aí está perseguindo a mim, porque eles são meus. Está vendo? A coisa é difícil. O povo de Israel tem direito aos exércitos de Deus por causa da aliança. Quando você vai ao Museu Metropolitano de Londres, você vai ver o que aconteceu naquela Guerra dos 7 Dias. Você vai ver a entrevista que aquele Orson Welles faz com os soldados sírios. Como é que vocês me perdem essa guerra? Vocês eram 7.000 soldados árabes contra 600 judeus. Como é que em 6 dias vocês me perdem a guerra? E os soldados disseram: nós não podíamos lutar. Eram homens de mais de 3 metros, vestidos de branco, cortando o pescoço de todo mundo com espadas de fogo. Olha os exércitos de Jeová de Zebaó. Entraram lá, todo mundo circuncidado, agora vamos. Esta aliança valeu e vale. Você precisa ler o que aconteceu naquela guerra de 6 dias, no dia 6/7 de 1967, numa guerra de 6 dias. No 7º, eles estavam em Jerusalém, hasteando a bandeira lá em cima. 600 soldados judeus contra 7.000 árabes. Eu gosto muito disso. Agora, você vê Davi aqui. Quem é este incircunciso filisteu? Ele pode ter 50 metros de altura, mas eu estou em aliança com Deus. Mas quantas vezes nós esquecemos disso? Porque, como aqueles soldados israelitas, estavam esquecidos de quem eles eram. Olha, aqui mesmo, no capítulo 17, no versículo 36, Davi diz para Saul: o teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então você vê que
toda a vitória estava no fato deles saberem que estavam em aliança com Deus, porque eles estavam circuncidados, eles tinham o sinal de aliança. Nós vemos aqui agora que o primeiro sinal estava nas nuvens, foi o arco-íris. O segundo sinal de Deus já está no corpo do homem, é a circuncisão. Mas Deus continua falando em sinais, porque Ele tem um sinal. Deus é Espírito. Ele tem um sinal espiritual. O arco-íris, o primeiro sinal, é um sinal nos astros, não é? É astral, digamos assim. O segundo é físico, mas o terceiro é espiritual. Nós vemos lá no capítulo 1 de Efésios, quando Paulo está escrevendo para os Efésios, e ele diz no capítulo 1, no versículo 13, ele diz: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, marcados, carimbados com o Espírito Santo da promessa. Então, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Deus tem uma marca para cada um de nós. E essa marca se chama Espírito Santo. No momento em que a palavra de Deus está dizendo, você ouve a palavra de Deus, você crê, a palavra entrou no seu coração. Você se rende, Jesus Cristo lhe faz filho de Deus e o Pai carimba.